Graça e paz, bem-vindos a mais um devocional, mais um momento em que nós lemos a Bíblia. Estamos lendo de Gênesis até Apocalipse, cada dia um pouquinho, e refletindo naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Vamos começar com uma oração? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra, obrigado porque o Senhor é conosco. Abençoa para que Teu Espírito, Senhor, nos guie através dessa leitura, para que nós possamos aprender mais e mais de Ti. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E vamos continuar lá em Josué, a partir do capítulo 22, a partir do verso 21, nós vamos ler até o 23, 16, que diz o seguinte: Então os membros das tribos de Ruben e Gade e da meia tribo de Manassés responderam aos chefes dos clãs de Israel, lembrando que o pessoal da tribo de Ruben e de Gade estavam se afastando do Senhor, que tinham levantado altares que não eram para o Senhor, para outros deuses. O Senhor, o poderoso, é Deus. O Senhor, o poderoso, é Deus. Ele sabe a verdade, e que Israel a saiba também. Não construímos o altar por rebeldia nem por infidelidade ao Senhor. Se o fizemos, não poupem nossa vida hoje. Se construímos o altar para nos afastarmos do Senhor, ou para apresentarmos holocaustos, ofertas de cereal ou ofertas de paz, que o próprio Senhor nos castigue. A verdade é que construímos esse altar por medo de que, no futuro, seus descendentes digam aos nossos: Que direito vocês têm de adorar o Senhor, o Deus de Israel? O Senhor pôs o rio Jordão como barreira entre o nosso povo e o povo de Ruben e Gade. Vocês não têm parte com o Senhor. Então seus descendentes poderão impedir os nossos de adorarem o Senhor. Por isso, resolvemos construir o altar, não para oferecer holocaustos ou sacrifícios, mas como testemunho. Ele lembrará aos nossos e os seus descendentes de que nós também temos o direito de servir ao Senhor em seu santuário como holocaustos, sacrifícios e ofertas de paz. Então seus descendentes não poderão dizer aos nossos: Vocês não têm parte com o Senhor. Se disserem isso, nossos descendentes responderão: Vejam essa réplica do altar do Senhor que nossos antepassados fizeram. Não é para holocaustos nem sacrifícios, é uma lembrança do relacionamento que vocês e nós temos com o Senhor. Então aqui o povo dizendo que na verdade eles não estavam se afastando, que aquele altar não era para outro Deus, mas sim um altar para eles que eles tivessem uma prova de que as tribos, mesmo estando do outro lado do Jordão, elas faziam parte do povo do Senhor. Eles estavam com medo de perder essa participação com o Senhor. Longe de nós nos rebelarmos contra o Senhor ou nos afastarmos dele, construindo o nosso próprio altar para holocaustos, ofertas de cereal ou sacrifícios. Somente o altar do Senhor, nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo, pode ser usado para este fim. Então, aqui as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés dizendo que, na realidade, o coração deles ainda está com o Senhor. Quando o sacerdote Finéias e os líderes da comunidade, os chefes dos clãs de Israel, ouviram que os membros das tribos de Ruben e Gade e da meia tribo de Manassés disseram, ficaram satisfeitos. Finéias, filho do sacerdote Eleazar, lhes respondeu: Hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, pois vocês não foram infiéis ao Senhor, como havíamos imaginado. Ao contrário, livraram Israel de ser destruído pela mão do Senhor. Então Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os outros líderes deixaram as tribos de Ruben e Gade em Gileade e voltaram à terra de Canaã para relatar aos israelitas o que havia acontecido. Todos os israelitas ficaram satisfeitos, louvaram a Deus e não falaram mais em guerrear contra Ruben e Gade. Os membros da tribo de Ruben e Gade chamaram o altar de testemunho, pois disseram: É um testemunho entre nós e eles, de que o Senhor é também o nosso Deus. Muito tempo se passou depois que o Senhor ter concedido a Israel o descanso de todos os seus inimigos. Josué, agora bastante idoso, convocou todo Israel, com seus líderes, chefes, juízes e oficiais, e disse: Já estou bem idoso. Vocês viram tudo que o Senhor, seu Deus, fez por vocês. O Senhor, seu Deus, lutou em seu favor contra seus inimigos. Eu reparti entre vocês como herança toda a terra das nações que ainda não foram conquistadas.
bem como a terra das nações que já derrotamos desde o Rio Jordão até o mar Mediterrâneo, ao oeste. Essa terra será de vocês, pois o Senhor, seu Deus, expulsará de diante de vocês os povos que habitam ali. Vocês tomarão posse da terra deles, conforme o Senhor, seu Deus, lhes prometeu. Por isso, esforcem-se ao máximo para cumprir cuidadosamente tudo o que Moisés escreveu no livro da lei. Não se desviem dele, nem para um lado, nem para o outro. Não se misturem com os povos que ainda restam na terra. Nem sequer mencione o nome dos deuses deles, e muito menos jurem por eles. Não sirvam nem adorem esses deuses, mas apeguem-se firmemente ao Senhor, seu Deus, como fizeram até hoje. Pois o Senhor expulsou de diante de vocês grandes e poderosas nações, e até hoje ninguém conseguiu lhes resistir. Cada um de vocês fará fugir 1000 homens do inimigo, porque o Senhor, seu Deus, luta por vocês, conforme prometeu. Portanto, dediquem-se com empenho a amar o Senhor, seu Deus. Mas se vocês se desviarem dele e se apegarem aos costumes dos sobreviventes das nações que ainda restam no meio de vocês, e se casarem com eles e eles com vocês, saibam com certeza que o Senhor, seu Deus, não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, elas serão isca e armadilhas para vocês, chicote em suas costas e espinhos em seus olhos. E vocês desaparecerão para sempre dessa boa terra que o Senhor, seu Deus, lhes deu. Em breve morrerei e irei pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, de todo o coração, que todas as boas promessas do Senhor, seu Deus, se cumpriram. Nenhuma delas falhou. Mas, assim como o Senhor, seu Deus, lhes deu as coisas boas que ele prometeu, também fará vir calamidade sobre vocês se lhes desobedecerem. O Senhor, seu Deus, os eliminará completamente dessa terra, dessa boa terra que lhes concedeu. Se vocês quebrarem a aliança com o Senhor, seu Deus, servindo ou adorando outros deuses, a ira do Senhor arderá contra vocês e desaparecerão rapidamente da boa terra que ele lhes deu. E aqui Josué dando um aviso final, ele está próximo de morrer e ele está preocupado que o povo siga cuidadosamente tudo aquilo que eles conquistaram, toda aquela comunhão com o Senhor que eles conquistaram. Que líder preocupado, que líder bom que Josué foi, que homem valoroso foi esse que o Senhor levantou, que ele estava mais preocupado com o povo, para que o povo continuasse fiel ao Senhor. Lucas 20, do 27 ao 47. Então vieram a Jesus alguns saduceus, líderes religiosos que afirmam não haver ressurreição dos mortos, e perguntaram, lembrando que várias pessoas estavam tentando testar Jesus, estavam tentando conseguir que ele falasse alguma coisa que justificasse uma pena de morte, porque ele estava incomodando várias pessoas, denunciando os pecados, denunciando as coisas ruins que estavam no coração dessas pessoas. Mestre, Moisés nos deu uma lei segundo a qual, se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve se casar com a viúva e ter um filho que dará continuidade ao nome do irmão. Numa família haviam 7 irmãos. O mais velho se casou e morreu sem deixar filhos. O segundo irmão se casou com a viúva, mas também morreu. Então o terceiro irmão se casou com ela. O mesmo aconteceu aos 7 irmãos, que morreram sem deixar filhos. Por fim, a mulher também morreu. Diga-nos, de quem ela será esposa na ressurreição? Afinal, os 7 se casaram com ela. E aqui eles estavam tentando pegar Jesus a questão de ressurreição, porque eles não acreditavam que depois dessa vida haveria alguma coisa além. Jesus respondeu: o casamento é para as pessoas deste mundo, mas na era futura, aqueles que forem considerados dignos de ser ressuscitados dos mortos não se casarão nem se darão em casamento e nunca mais morrerão. Nesse sentido, serão como os anjos, são filhos de Deus e filhos da ressurreição. Olha que interessante isso que Jesus fala sobre como será no futuro, porque ele fala que nossa preocupação hoje de relacionamento, de ter uma esposa, de ter um marido, de construir família, isso não existirá depois quando nós estivermos com Deus,
porque nós seremos como os anjos, viveremos para sempre, não teremos a necessidade de ter filhos, de deixar herança, porque a nossa herança será o Senhor, será a nossa vida eterna ao lado do Senhor. Então, questões de se relacionar, de se casar, isso não preocupará nossa mente estará preocupada em adorar ao Senhor, em desfrutar das coisas boas que o Senhor vai ter para nós lá na ressurreição. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. E às vezes a gente fica pensando, pensando como com a mente terrena, que as coisas da terra continuarão sendo da mesma forma no céu. Quando não, as coisas serão diferentes. E aqui Jesus dá um spoiler, dá uma prévia de como será lá. Não se casarão e nem se darão em casamento, e nunca mais morrerão. Nesse sentido, serão como os anjos, são filhos de Deus e filhos da ressurreição. Não é que nós viraremos anjos, nós continuaremos sendo homens, mulheres, mas nós seremos, nesse sentido, como anjos. Agora, quanto a haver ressurreição dos mortos, o próprio Moisés provou isso quando escreveu a respeito do arbusto em chamas. Ele se referiu ao Senhor como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Portanto, ele é o Deus dos vivos e não dos mortos, pois para ele todos vivem. Mestre, o Senhor disse bem, comentaram alguns mestres da lei, e ninguém mais teve coragem de lhe fazer perguntas. Então Jesus lhe perguntou: por que se diz que o Cristo é filho de Davi? Afinal, o próprio Davi escreveu no livro de Salmos: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Uma vez que Davi chamou o Cristo de meu Senhor, como ele pode ser filho de Davi? Então, enquanto as multidões o ouviam, Jesus se voltou para seus discípulos e disse: cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de se exibir com vestes longas e de se receber saudações respeitosas quando andam pelas praças. E como gostam de sentar-se nos lugares de honra nas sinagogas e à cabeceira da mesa nos banquetes. No entanto, tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta. E depois, para dar impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. Salmos 89, 14 ao 37. Justiça e retidão são os alicerces do teu trono. Amor e verdade vão à tua frente. Feliz é o povo que ouve o alegre chamado para o adorar, pois andará na luz de tua presença, Senhor. O dia todo eles se alegram em teu nome e exultam em tua justiça. Tu és a força gloriosa deles, é do teu agrado nos fortalecer. Sim, nossa proteção vem do Senhor, ele, o Santo de Israel, nos deu o nosso rei. Muito tempo atrás, numa visão, falaste aos teus fiéis e disseste: levantei um guerreiro, dentre o povo escolhi, para ser rei. Encontrei meu servo Davi e o ungi com o meu santo óleo. Com minha mão o firmarei, com meu braço fortalecerei. Seus inimigos não o derrotarão, os perversos não o dominarão. Esmagarei seus adversários diante dele, destruirei aqueles que o odeiam. Minha fidelidade e meu amor o acompanharão. Em meu nome ele crescerá em poder. Estenderei seu governo sobre o mar, seu domínio sobre os rios. Ele me dirá: tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Darei a ele os privilégios de filho mais velho, e ele será o rei mais poderoso da terra. Eu o amarei e lhe serei bondoso para sempre. Minha aliança com ele jamais será quebrada. Farei que ele sempre tenha herdeiros. Enquanto existirem os céus, seu trono não terá fim. Se, porém, seus descendentes abandonarem minha lei e não seguirem meus estatutos, como de fato aconteceu, se não me obedecerem aos meus decretos e não guardarem meus mandamentos, castigarei seu pecado com a vara e sua desobediência com açoites. Contudo, não desistirei de amá-lo, nem deixarei de lhe ser fiel. Não quebrarei minha aliança, não voltarei atrás em minhas palavras. Fiz um juramento a Davi, e em minha santidade não minto. Isso também aconteceu. Os descendentes de Davi pecaram contra Deus, se afastaram do Senhor, mas o Senhor nunca desistiu do seu povo. Mais para frente ele enviou Jesus
para nos resgatar, para nos purificar, para perdoar os nossos pecados e novamente nos trazer para com Ele. O Senhor não mente, na santidade dele Ele não mente. Sua dinastia continuará para sempre, seu reino permanecerá como o sol, será duradouro como a lua, minha fiel testemunha no céu. E por fim, Provérbios 13, 17 ao 19. O mensageiro desleal depara com dificuldades, mas o mensageiro confiável traz cura. Quem despreza a disciplina acaba em pobreza e vergonha, quem aceita a repreensão será honrado. É agradável ver sonhos se realizarem, mas os tolos se recusam a se afastar do mal. E essas foram as palavras de hoje. Espero que essas palavras possam entrar no seu coração, possam criar morada para que você possa praticar esses ensinamentos que nós tivemos hoje. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra. Senhor, que nós possamos memorizar essas palavras, para que nós possamos reter os Seus ensinamentos no coração e para que nós possamos praticá-lo, para que nós possamos aplicá-lo nas nossas vidas e para que isso seja, Senhor, como uma luz de Ti para as pessoas, para que as Tuas palavras, os Teus ensinamentos façam com que nossa vida seja diferente, que as pessoas vejam a Tua glória através das nossas vidas. Senhor, abençoa o nosso dia, abençoa aqueles que vão descansar, que estão viajando, aqueles que precisaram trabalhar, aqueles que precisam estudar, aqueles que precisam fazer seus afazeres. Que o Senhor seja conosco em tudo que nós fizermos, que o Senhor nos abençoe. Senhor, abençoa os enfermos, os doentes, para que o Senhor entre com providência, traga cura, libertação. Abençoa aqueles que precisam de uma porta de emprego, aqueles que precisam de sustento, que o Senhor traga o sustento, nos dê o pão de cada dia. Senhor, abençoa para que nós possamos lutar contra a nossa carne, para que nós possamos lutar contra o nosso pecado, para que nós possamos ser vitoriosos, cada dia mais nos aproximando de parecermos com Cristo. Fica conosco, é isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que tudo que você fizer prospere, que o que você fizer seja para glorificar o nome do Senhor. Fica com Deus e até amanhã para mais um devocional.